Oi, turma! Vamos começar aqui a nossa primeira aula. Esse é o ciclo número 1, que a gente vai trabalhar o metabolismo, né? Toda a bioquímica associada com nutrição e atividade física. Nós vamos estar programando aqui um módulo, né? Essas aulas elas vão estar em módulos. Então é interessante que você vá adquirindo esses módulos, um de cada vez, para que você possa estudar com calma, anotar todos os detalhes e ter o melhor aproveitamento disso aí. A nossa ideia é trabalhar a aula como se fosse numa verdadeira sala, sem essa questão de slide pronto, porque isso fica um pouco cansativo, né? Muitas vezes o desenho, né, algum detalhe importante da rota metabólica, ele não é muito bem aproveitado. Por isso nós trouxemos aqui quadro, pincel, para trabalharmos devagar, né, e no detalhe todas essas programações, ok? Nesse primeiro módulo, a gente vai estar trabalhando justamente a digestão dos carboidratos, assim como a absorção. Então, como que a coisa começa? Nós temos que entender que todo o processo digestório, ele vai trabalhar em função da quebra desses polímeros de carboidrato. Então, nós temos lá os polissacarídeos, na verdade, que a gente alimenta, é isso, né? Os amidos. Porém, esses amidos, como são estruturas muito grandes, não permite que eles sejam o quê? Digeridos. Por isso a importância das enzimas, que são as amilases. Então nós temos aí a amilase salivar, a amilase gástrica, que é um pouco esquecida da literatura, justamente porque ela não tem uma atividade tão intensa assim. E também a amilase pancreática. Então tudo acontece de uma maneira bem prática. Então nós temos o processo da digestão, né? Fazendo essa digestão, a quebra desses polissacarídeos em monossacarídeos, então nós temos aí a glicose, né, a galactose, a frutose, como sendo estruturas que a gente vai absorver. Passamos então para essa questão da absorção. A questão da absorção da glicose, né, ela é muito interessante. Aqui nós colocamos um mapeamento do nosso quê? Enterócito. Como é que essa glicose ela vai ser absorvida? Glicose é um carboidrato. Como sendo carboidrato, ela sempre tem um papel de estar agregado com água. Isso meio que dificulta a entrada dessa glicose para dentro da célula. Ou seja, por quê? Porque não podemos esquecer que essa membrana, né, do nosso enterócito é uma membrana o quê? Lipídica, né? O que compromete totalmente a absorção desse nutriente, ok? Mas por isso, o que nós temos? Receptores, proteínas específicas que vão estar fazendo essa absorção da glicose. Aqui nós temos, então, por exemplo, a GLUT5. A GLUT5 especificamente, ela não tem papel em absorção de glicose, ela é mais para frutose. E a glicose, ela fica muitas vezes dependente desse SGLT1. Quem é o SGLT1? Transportador sódio-glicose acoplado. Sódio-glicose acoplado? Então vamos entender isso aqui. O sódio, na verdade, ele depende desse transportador para poder o quê? Entrar no enterócito. Então o que acontece é o seguinte, o SGLT1, na verdade, ele é um transportador de sódio. Porém, quando o sódio é absorvido, ele abre um canal para que a glicose também possa ser absorvida. A glicose, por sua vez, como anda muito quelada na água, quando ela absorve muita água, a água também é absorvida por aí. Repara para você ver que nós temos, então, um processo interessante no qual sódio, glicose e água estão entrando juntos aí nesse processo de absorção. O que isso representa? Você deve notar, por exemplo, que a gente pega muitos isotônicos, né? Esses isotônicos, todos eles, adianta ter só água? Se eu for falar, por exemplo, de um hidratante, não adianta ter só água, porque a água por si só, ela não tem facilidade em ser absorvida. Ela também vai entrar, vamos dizer, na carona, né, desse sódio, dessa glicose, que vão estar sendo transportado também. Esse receptor SGLT1 é um receptor muito estudado hoje na bioquímica em função do quê? Justamente porque a gente vê que alguns adoçantes que são usados nesse receptor, né, alguns adoçantes que a gente usa, como por exemplo, ciclamato, né, alguns estudos envolvendo aí o aspartame, na questão de estar estimulando esse receptor em absorver mais glicose. Seria uma relação contrária ao objetivo do adoçante. Então a gente está usando um adoçante, um determinado adoçante, que possa estar o quê? E estimulando. Isso são estudos ainda em linha de investigação, mas vale a pena a gente já o quê? Já salientar isso aqui, ok? Então, resumidamente, nós vamos ter que ter a quebra desses carboidratos, ok? Os polissacarídeos sendo quebrados em monossacarídeos.
receptor sódio-glicose, né, acoplado, que é um receptor específico para sódio, para o Na+, porém, nós sabemos que a glicose, ela passa por esse mecanismo de absorção, e temos o GLUT5, né, no qual vai fazer a frutose, o SGLT1, tanto para glicose quanto também para galactose. Após entrar no enterócito, a passagem para a corrente sanguínea é facilitada pela GLUT2 e pela GLUT5, ok? Repara que GLUT2, GLUT5, SGLT1 são receptores de membrana que ficam, né? São receptores que ficam justamente na membrana. Isso é uma característica de toda GLUT? Não. Nós sabemos, por exemplo, o tecido muscular e o tecido adiposo, ele é dotado de GLUT4. E é o tecido, vamos lá, pensando em músculo e em gordura, são os tecidos que mais nós temos no corpo. E justamente a GLUT4, que é uma proteína de transporte de glicose que não se encontra dentro da célula, que não se encontra na membrana, ela se encontra dentro. Então nós vamos ter todo um processo especial para poder mobilizar isso. Chamar a atenção então aqui a questão dos adoçantes que podem estar estimulando o SGLT1. Eu estou usando um adoçante, talvez esse adoçante esteja tendo um papel contrário, né? É uma coisa que nós temos que estar sempre prestando atenção. A glicose depende então desse sódio, a água depende então desse sódio. Daí vocês verem que na nutrição esportiva nós vamos ver como que essas bebidas isotônicas, elas têm na constituição dela sódio, glicose, né? E água, né? A água de coco, visto aí, a gente sabe que é um componente natural que já tem isso aí tudo pronto, ok? Esses receptores é muito importante a gente trabalhar e justamente também essa questão da permeabilidade. Então, a questão da permeabilidade, como que esse enterócito, né, é capaz de fazer essa permeabilidade? Há uma seletividade? Claro que há, ok? Dentro do enterócito, assim como dentro de qualquer célula, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o processo de partição. O que é esse processo de partição? Processo de partição é quando esse nutriente ele pode ser oxidado, transportado ou estocado. Nós vamos trabalhar muito essa questão do estoque justamente aqui, ó, na formação da glicogênese, né? Na formação do glicogênio, que é o processo chamado de glicogênese. GLUTs. Quantas GLUTs nós temos catalogadas? Nós temos aí 13, já há indício de 14 GLUTs. E o que essas GLUTs são? As GLUTs, na verdade, são justamente proteínas que vão trabalhar nessa absorção da glicose. Hoje nós sabemos, igual eu estava falando, que a GLUT4, ela é muito encontrada onde? No tecido adiposo e no tecido muscular. Mas nós temos aí células cancerígenas, por exemplo, que são dotadas de GLUT1 na superfície. Já foi encontrada GLUT11, GLUT12, GLUT13 em células de câncer. São detalhes que nós vamos estar estudando nas patologias específicas da nutrição. Bom, daí nós temos agora, então, duas funções que eu quero salientar aqui com vocês, que é justamente o quê? O estoque hepático, né, que é determinado pela GLUT2, e a glicogenólise. Nós ainda, lembrando que nós estamos com o principal objetivo aqui, que é de quê? Fazer essa glicose virar energia. Mas vamos pegar esse metabolismo aqui primeiro. Estoque de glicose. Estoque de glicose na forma de glicogênio. Então vamos olhar. No fígado, essa glicose, após cair na corrente sanguínea, ela pode passar pelo processo de estoque. No caso, o fígado, a pergunta é, fígado oxida glicose ou fígado armazena glicose? Qual é a principal característica? No caso do fígado, a principal característica é justamente o quê? O armazenamento da glicose. Então quer dizer que o fígado, ele não vai oxidar a glicose? Não, o fígado, a principal característica dele é armazenar. Já vamos falar que fígado gosta de oxidar gordura, ok? Então nós temos aí esse processo que é mediado pelo fenômeno chamado glicogênese, né? No fígado, o que nós temos? Nós temos exatamente a GLUT2. Essa GLUT2, ela já está na membrana, né, dos hepatócitos. E aí, qual é o fenômeno que nós vamos ter?